Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor misericordioso do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta sexta-feira da segunda semana do tempo comum. Hoje é dia 20 de janeiro, quando a igreja celebra a memória de São Sebastião, mártir. Queremos então, de um modo especial, contar com a intercessão do mártir São Sebastião sobre nós, sobre nossas famílias. E para rezarmos melhor, ouvindo a palavra de Deus e a palavra da igreja, invoquemos o Espírito Santo Paráclito. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste 20 de janeiro, meu irmão, minha irmã, a igreja na sua liturgia nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 3, nos versículos de 13 a 19. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que vem fortalecer, animar, guiar a nossa vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, neste Santo Evangelho que nós acabamos de ouvir, duas coisas são importantes de ser destacadas. A primeira é a afirmação de que Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. O subir ao monte ou à montanha tem um significado bastante forte na Bíblia. Subir ao monte significa ir para mais perto de Deus, ter intimidade com Deus. Subir ao monte é um simbolismo bastante
caro a Jesus, porque é no monte que ele tem intimidade com o Pai. Ou melhor, que ele mostra a intimidade com o Pai. Subir a montanha significa subir a um espaço mais alto e por isso mais próximo do céu, onde se pode ouvir a Deus de um modo mais claro. Então, Jesus faz esse discernimento da escolha dos seus discípulos em total intimidade com o Pai. E ele chamou aqueles que ele quis, ou seja, a vocação de cada um está nas mãos de Deus. Ninguém pode invocar-se, mas é Deus quem chama. Ninguém pode ver-se simplesmente da maneira que quer, mas é preciso ver-se da maneira que Deus quer. Então ele chamou os que ele quis. Dezenas de discípulos estavam ali presentes. Dezenas de pessoas que o seguiam já, que já tinham até mesmo, quem sabe, sido anunciadores do projeto de Jesus. Homens e mulheres que já estavam aos seus pés ouvindo seus sermões, muitas vezes. Mas ele, do alto da montanha, chamou os que ele quis, os que estavam na sua vontade. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que o chamado dos discípulos é um duplo chamado. Ele chamou para que estivessem com ele e para enviá-los para anunciar o Evangelho. Chamou para que estivessem com ele e para enviá-los a pregar. Um duplo movimento, um duplo chamado. Primeiro chamou para que estivessem com ele, ou seja, para aprenderem com ele. Primeiro os chamou como discípulos, para estarem aos seus pés e escutarem mais de perto o que ele tem para ensinar. E depois para enviá-los para pregar, para enviá-los como apóstolos, como anunciadores. E anunciadores do quê? Daquilo que eles aprenderam sentados ao pé do Mestre. Um duplo chamado, como é o chamado para cada um de nós, discípulos e discípulas desta época. Primeiro chamados para estar com ele, para ter intimidade com ele, para aprender dele, para ouvir a sua palavra, para fazer o discernimento daquilo que ele nos fala na sua mensagem. E só num segundo momento, pregar. Depois que se fez experiência de Deus, depois que se fez experiência da palavra, depois que se aprendeu ao pé do Mestre a mensagem. Ele chama quem ele quer, do jeito que ele quer, segundo a sua vontade, para cada ministério. Mas chama primeiro para aprender com ele. Quem não é discípulo de verdade não pode ser apóstolo. Quem não sentou primeiro aos pés do Mestre para aprender com ele na intimidade do coração do Mestre, não pode sair pregando por aí. É primeiro necessário ser discípulo, para depois ser apóstolo, pregador, anunciador.
Que Jesus nos ajude então a aprender a intimidade com o Pai, a subir no monte também e criar sempre mais amizade com Deus. Nos ensine a ser discípulos de verdade, aprendendo com Ele como deve ser nosso proceder, para depois sermos realmente anunciadores do Evangelho. Que Jesus nos ajude. Que Nossa Senhora e São Sebastião rezem por nós. Amém. E o céu em recompensa um dia me darão. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará.